Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aqui a gente está entrando para a aula prática sobre continuidade, né? Bom, essa aula eu resolvi trabalhar com a continuidade, mas não só com a continuidade, mas trazer para cá mais um outro estilo, né? Diferente do que eu costumo trabalhar. Por que que eu faço isso? Porque eu peço isso para vocês, né? O que eu peço para vocês é o que eu pratico na minha vida. Como eu sempre disse desde o começo, o que eu compartilho nesse curso são as minhas experiências, né? Então, todas as vezes que alguém me pergunta, Séries, qual é a sua formação? E eu falo, a minha formação é o que eu vivi na minha vida, não tem formação acadêmica. O que eu estou compartilhando no curso é a minha vivência, né? Então tudo que eu peço para vocês são coisas que eu realmente faço, porque são coisas que eu acredito que realmente ajudem a gente a despertar a criatividade, a ter um olhar mais apurado, né? Para as grandes oportunidades também, que não só mais apurado para entender a arte, mas para as oportunidades que aparecem ao redor da gente o tempo todo e que às vezes a gente até ignora, porque o olhar da gente está viciado em compras de materiais prontos e tudo mais, né? Então eu fui no sebo semana passada, feliz da vida que eu fico quando eu vou no sebo, apesar de eu não ter gostado muito do sebo que eu encontrei agora, tá? Porque eu mudei para São José tem mais ou menos uns 4 anos e eu tava com muito material de sebo, né? Quando eu vim para cá. Então agora foi a primeira vez que eu estou procurando sebo aqui na minha cidade. E o sebo que eu encontrei muito organizadinho, mas eu prefiro aqueles poeirentos do centro de São Paulo, onde eu encontro verdadeiros tesouros, né? Mas mesmo assim, deu para garimpar e deu para encontrar algumas coisas muito legais que eu fiquei bem satisfeita, né? E daí eu assim, me coloquei um desafio, né, de trabalhar num estilo que é diferente do meu. Apesar de que vocês vão ver que no resultado final a gente acaba mesclando. Não tem como a gente simplesmente ignorar o que a gente é, não é verdade? Então, seja lá o estilo que a gente vai seguir, ele sempre vai ter a nossa letra, né? Porque as composições que a gente faz, eles são como a letra quando a gente escreve, né? Cada um tem a sua e essa letra define características nossas, não é mesmo? Bom, daí essa imagem é uma imagem bem vintage, né? E que eu, assim, me chamou muita atenção, eu gostei. E eu resolvi trabalhar com a colagem mais de revista, né? E menos naquele estilo de figura, aquele estilo que eu costumo usar mais de figuras menores, de etiquetas, né? E, bom, primeiro eu queria me desculpar, porque assim, essas imagens são de revista. Então, as revistas, elas costumam ter o verniz nas folhas e em alguns momentos do vídeo a luz atrapalha. A luz, ela deixa quase que o papel todo em branco, né? Eu fui tentando evitar isso, toda hora olhando, mas algumas vezes eu não consegui evitar não, tá bom? Mas daí a minha ideia inicial na hora de criar essa narrativa era como assim, gente, às vezes parece que eu dou umas devaneadas, né? Mas é que eu sou assim, né? Eu sou assim mesmo. E as narrativas que eu crio, eu começo a viajar tanto nas imagens quanto nos temas, né? Que eu quero trabalhar. Então, assim, o tema da mulher é um tema muito forte para mim, né? Até já comentei algumas pessoas que já acompanharam, que já me acompanham há um tempo, que já assistiram outras postagens minhas, sabem que eu vim de um relacionamento abusivo, né? Então, é sempre todas as vezes que eu trago a temática da mulher, eu trago também uma visão de como eu vejo a mulher na sociedade, né?
E daí, quando eu vi essa imagem, eu vi assim, uma heroína, né, de máscara, como se fosse o Batman, né? Só que é uma mulher, né? E daí ela estava soltando esses raios pelos olhos e eu quis colocá-la na narrativa visual como alguém que está destruindo barreiras para dar espaço para um novo horizonte, né? Para uma nova realidade, uma realidade mais bonita, né? E, e daí, assim, essa, essa ideia principal, então, surgiu do meu ponto focal, que é ela, obviamente, né? E com ela, as outras coisas foram surgindo depois, né? Então, essa composição, na verdade, ela não segue muito vários elementos simbólicos. Eu só usei dois elementos simbólicos, na verdade, né? Um que vem da própria imagem, que é o raio, né? E o outro, no final, vocês vão ver que eu coloco o jornal, né? Porque o jornal, para mim, séries, hein, gente? Eu tô falando como eu construo as minhas narrativas a partir das minhas experiências. E é claro que você, que não viveu a mesma experiência que eu, você talvez não veja a mulher da mesma forma, talvez você não veja a luta da mesma forma, talvez você veja nessa narrativa uma outra coisa que tem a ver com a tua vida e não com a minha. Então não tem certo ou errado. Eu estou expressando um sentimento meu, uma vivência minha, né? E na minha vivência, na minha leitura, eu vejo uma mulher, que a mulher normalmente na mídia, ela, quando envolve qualquer situação onde a mulher é protagonista, existe muitas vezes uma distorção da realidade, né? Então a gente vê isso muito acontecer em casos às vezes de estupro, de violência sexual, e que existe uma narrativa que a mulher provocou, que a mulher estava assim, ou assado. Então, quando eu coloquei a notícia, eu coloquei ali, quando eu coloquei jornal, coloquei os papéis de escrita, na verdade, eu estava trazendo estava fazendo referência a essa mídia que muitas vezes distorce tanto a demanda, né, que a mulher pede na sociedade, quanto os próprios fatos, né? E mais uma vez, isso na minha linguagem, né? E então eu trabalhei com esse elemento, desculpa, eu falei dois, mas tem três. Trabalhei com uma forma redonda que para mim simboliza o sol, né? Simboliza a força do sol, né? Então eu vejo que em muitos casos eu vejo a mulher como o centro de o centro de uma realidade, né? Então, assim, na família, muitas vezes a mulher, ela é o suporte de tudo. Ela que dá apoio pro marido, ela que dá apoio pro filho, ela que cuida da mãe, ela que cuida do pai, ela que faz as coisas giram muito em torno da mulher, dentro das famílias, né? Isso é uma realidade que tem mudado cada vez mais, porque os homens estão assumindo mais algumas coisas, algumas tarefas da casa, e quando eu falo que giram ao redor da mulher, eu não estou falando exatamente de serviço de casa, eu estou falando mesmo de apoio emocional, de apoio de estrutura, né? De alicerce emocional, né? Eu vejo que a mulher, ela normalmente é um alicerce emocional de muita gente, ela fica como centro, então eu pensei nela como o sol, né? Então, o sol aí, ele não é o sol que está iluminando novos caminhos, é a própria força da mulher, né? Como centro de amparo, né? De apoio, de alicerce mesmo, de uma família, de amigos, né? As mulheres, quando têm amigas, são verdadeiras, e que têm verdadeiras amigas, elas realmente se apoiam, elas ficam mais fortes, elas ficam mais unidas, né? Então, coloquei nesse sentido. E eu acho que isso está mudando um pouco, porque eu acredito que com o fato da mudança comportamental
já está acontecendo, né? Como já tem, as mulheres estão trabalhando mais fora, as mulheres estão assumindo cargos de mais poder, as mulheres estão estudando mais e os homens também estão assumindo um pouco da vida familiar, estão assumindo mais os filhos, estão dividindo mais as emoções, né? Principalmente nas gerações mais novas. E, consequentemente, essa mudança de comportamento vai mudar também a estrutura emocional que a sociedade cria, que a sociedade tem hoje em dia, né? Então eu coloquei esse sol representando a força dela, tá? Em relação ao fundo, né, eu coloquei uma paisagem que é isso, na hora que derrubar o muro é ali o oásis, né, é como se fosse o grande prêmio, né. E os estilhaços, né, que os estilhaços, eles não tem luta sem... não tem batalha vencida sem dor, né, então os estilhaços, eles são a representação desses estilhaços que acabam acertando muita gente, e às vezes a própria mulher, às vezes homens, às vezes filhos, às vezes, né, tanta gente, né? E é isso, essa minha narrativa visual, tá? Não estou dizendo que nada do que eu disse tem que ser verdade para você. Eu estou falando qual é a minha, né? E o que eu quis dizer nessa mensagem, nessa narrativa visual. Usei aqui a diagonal para quebrar essa, como eu não coloquei tantas narrativas, tantos elementos simbólicos para conseguir quebrar um pouco, para criar esse movimento, né? Eu usei a diagonal. E a diagonal aqui, não sei se vocês lembram, ela está cruzada. Então tem tanto o raio que está no ponto de explosão, né? Como a diagonal que também faz a intersecção ali, nesse ponto de explosão, né? Então o olhar da gente é levado para a mulher ela está soltando esse olhar, esse raio, você acompanha o raio, então você vai vendo toda a narrativa e depois você olha a paisagem. Normalmente eu acredito que é isso que as pessoas, que esse é o olhar que a pessoa vai seguir, né? Que vai, esse caminho, essa linha guia que a pessoa vai seguir, acredito eu. Depois vocês me contam se eu estou certa ou se eu estou errada, não é mesmo? E em relação à continuidade, eu destrocei essa mulher, né? Eu destrocei porque eu acredito que por mais quebrada em 1000 pedaços que ela esteja, ela se torna forte, ela se torna inteira para conseguir lutar pelas coisas que ela quer e pelas coisas que ela precisa, tá bom? Então essa era a minha mensagem, eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me contam o que vocês acharam. E é claro, eu quero que vocês façam aí uma atividade de continuidade, tá bom? Eu vou deixar rodando mais um pouquinho. Um beijo para vocês. Até a próxima.